Diletos irmãos em Cristo, paz do Senhor. É com prazer que estamos mais uma vez em uma escola bíblica dominical para estudar o tema Vem o Fim, em 9 de outubro de 2022. É interessante observar o tema Vem o Fim. Todos nós sabemos que tem um fim. Tudo tem um fim. Tudo que teve um começo terá um fim. Por que Deus não terá fim? Porque Deus não teve começo. Então Deus é infinito. Ele não teve começo e nem terá fim. Porém, todas as coisas criadas, elas tiveram começo. O começo foi na criação. Logo, terão um fim. Quer dizer, o fim vem. Vem o fim. É a expressão chave do profeta Ezequiel para despertar o povo de que o fim vem. Mas hoje ou mais amanhã, o fim chegará. O fim chegará para A, para B, para C, para D, para todas as coisas criadas. A pergunta que nos vem à atenção, que merece a nossa atenção, é como estamos para viver depois do fim? Meu Deus do céu, parece uma paranoia, mas não é, porque o ser humano, Deus o criou para viver eternamente. Ou ele viverá eternamente com Deus em paz, ou ele viverá numa vida de tormentos, de tristeza, de dor, de ranger de dente, também eternamente. Que Deus tenha misericórdia de nós, então que este fim não seja aquele fim no lago de fogo, mas sim que tenhamos então uma vida eterna com o nosso Deus, uma vida que não terá fim. Logo, para nós, o fim não é o fim é o princípio do começo. Texto áureo. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel capítulo 7, versículo 2. A verdade prática, o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Verdade. Na expressão de Ezequiel, o fim que ele anuncia é que, na verdade, haverá um juízo para todas as coisas aqui na terra. Haverá um julgamento. Quem praticar o bem será julgado, segundo o bem que praticou. Quem praticar o mal também será julgado, segundo o mal que praticou durante a sua vida aqui na terra. Valendo isso para as nações, inclusive. Agora, quando fala de fim para a nação, e fala de fim para pessoas humanas, o nosso tempo de vida é de 70 anos. Alguns, pela robustez, chegam aos 80, e o que passa é canseira e enfado. Porém, para uma nação, esse fim pode ser um pouco mais distante. Talvez não seja só de 70 anos, talvez seja de mais, pode ser até de séculos, pode ser até de milênios, como no caso do Império Romano, que durou mais de um milênio, cerca de 1,5 milênio, quer dizer, o fim demorou, na nossa contagem, mas chegou. Porém, para Deus um ano é como um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E isso, para quem está na eternidade, é como se nada fosse. Então, tenhamos esse cuidadinho aí ao analisar o profeta Ezequiel e entender que quando ele anuncia o fim de uma nação, pode não ser amanhã, mas que vai chegar, vai. E quando anuncia o fim de uma pessoa, você tem que ter em mente que isso não vai ultrapassar de 70 anos, porque o nosso fim, o tempo da nossa morte, o tempo de validade da nossa vida terrena, ele é só de 70 anos. Alguns, como já disse, pode chegar aos 80, o que passar é canseira e enfado. O comentarista dessa lição, que por sinal é elogiável o seu currículo, é o pastor Ezequias Soares, de renomada, como eu falei na aula anterior, de um saber invulgar. E ele não economizou sabedoria, não economizou os seus conhecimentos ao trabalhar para nós esta lição. E ele começa na introdução
dizendo o seguinte: o juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 é endereçado à terra de Israel. Olha aí, eu falei sobre o fim, considerando a existência ou a vida humana aqui na terra, e falei também sobre o fim, considerando uma nação. Aqui no caso é o fim, levando em consideração uma nação, nação de Israel. Ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais, vale para o mundo todo. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruíssem o templo. Eles haviam idolatrado com o templo e também com a cidade. Deus havia feito preciosíssimas promessas, tanto em relação ao templo, quanto em relação à cidade. Em relação a Jerusalém, na oração do profeta Daniel, todas as pessoas que estivessem em qualquer parte do mundo, necessitada, precisando, aflitas, bastava se direcionar para o lado onde estava Jerusalém, e então, e orar, o Senhor atenderia a oração, ouviria o clamor. Que coisa chique. Para o templo, também bastaria as pessoas chegar ao templo, deixar ali a sua oferta, o seu sacrifício, o seu louvor, sua adoração, e já sairia dali com o seu perdão. Então eles acreditavam que isso nunca teria fim, seria impossível. Mas, na verdade, o templo, essas coisas do Antigo Testamento, elas são só sombra das coisas do Novo Testamento. E esse templo que ele se referia ali, que era de madeira, de pedra, que era de ouro, de prata, isso não seria para sempre. Isso é apenas da terra. Agora, quando ele fala desse novo templo no Novo Testamento, ele não se refere à matéria, não se refere a carne, osso, sangue, não se refere a pedra, nem ouro, nem prata, nem diamante, nada disso. Ele está se referindo a essa parte imorrível. Se você achou que eu falei um palavrão, é isso mesmo, imorrível. Essa parte boa que Deus soprou em nós, que não veio da terra, que não veio de uma matéria pré-existente. Sim, veio dele próprio. Então, parte dele, o Espírito que habita em nós, é esse templo que o Senhor quer morar nele, não mais num templo de pedra, de ouro, de cimento, de ferro, etc., mas nesse templo que é você, que sou eu, que somos nós. Ele quer morar nesse templo que não se termina aqui na terra. E o escritor de Eclesiastes foi bem enfático quando ele fala assim, olha, e o pó volta ao pó, mas o Espírito volte a Deus que o deu. É isso mesmo. No primeiro ponto, ele fala assim, sobre a profecia. Ele faz uma introdução aqui do profeta Ezequiel, quando ele se reporta à profecia vinda da parte de Deus, e um modo claro de se saber quem que está falando. Ele usa alguns termos muito específicos, por exemplo, veio a palavra do Senhor a mim. Segundo exemplo, assim diz o Senhor Jeová. Que coisa linda, quando o profeta de Deus se levanta, ele não se levanta em nome próprio, mas sim em nome de Deus. Ele não fala em seu próprio nome, mas ele fala, assim diz o Senhor. Que coisa linda. Deus é quem faz isso, e que coloca a palavra dele no coração, na mente, na alma e no espírito de um ser humano. E ele pode dizer com a ousadia de profeta, assim diz o Senhor. E quando o Senhor diz, está dito. Isso é a marca registrada dos profetas de Javé ou de Jeová, dos profetas de Deus, os verdadeiros profetas de Deus. Isso mostra que Deus é a fonte da profecia. E se a profecia vier de outro lugar, nem precisa acreditar, porque
não merece crédito, não vem de Deus. Mas a verdadeira profecia, ela vem de Deus, ela vem do céu. E o profeta, com a tranquilidade de servo de Deus, ele profetiza, ele fala, assim diz o Senhor. Era uma comunicação divina, inconfundível, diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões. Um método específico de profecias, exatamente este aqui, que Deus deu a Ezequiel, deu a Jeremias, deu a Isaías, e eles profetizavam, assim diz o Senhor. Contudo, inicialmente, ao início do ministério de Ezequiel, Deus falava com ele por visões. Ele viu umas coisas muito interessantes e que lições que ainda estão por vir trarão como Deus falava em visão com Ezequiel. E uma coisa muito chique, eu chamo de chique porque não tem como comparar isso com nada aqui na terra, é especial. Quando Ezequiel estava lá na beira do rio Quedar, lá em Babilônia, Deus o trouxe em visão a Jerusalém, no templo, e ele se achou no templo, se achou em Jerusalém, se achou sobre o monte onde estava o templo, e lhe mostrou a visão daquelas águas que desciam lá, e descem 1000 côvados, mais 1000 côvados, mais 1000 côvados, mais 1000 côvados. Então, fisicamente, ele estava lá em Babilônia, mas em visão, Deus o carregou, assim, com um modo muito especial, e ele se achou em Jerusalém, no monte do templo, lá no templo, e Deus lhe mostrou essas coisas especiais em visão. Também Deus fez isso com João, o João evangelista, o João apóstolo, quando ele estava na ilha de Pátimos, condenado lá, desterrado e para morrer. Talvez ele pensasse, o que me restou de tudo isso, de 3 anos com o Senhor, no ministério apostólico, e agora em toda a minha vida, servindo ao Senhor, pastoreando a igreja em Éfeso. O Senhor disse, João, sobe cá onde? No céu. Ele foi lá, sobe cá. Em visão, o Senhor o transportou até a cidade santa, a Nova Jerusalém. Mais lindo do que de Ezequiel, um passo mais adiante, e lá então, Deus lhe mostrou coisas preciosíssimas, e aquele que perseverar até o fim, ele ouvirá essa voz também, sobe cá, no dia do arrebatamento, e ele subirá, e estará para sempre com o Senhor, na pátria celestial. Qual era a extensão dessa mensagem profética? Olha, a expressão hebraica Adamá, Israel, quer dizer, terra de Israel. Ele profetizava para a terra de Israel. O fim vem o fim. Deus não queria destruir Israel, pelo contrário, Deus queria salvar Israel. A mensagem era pedagógica, era instrutiva. Se Israel tivesse emendado o seu comportamento, o seu caminho, o Senhor os teria guardado, como ele prometeu que guardaria, e guardaria mesmo. Vale dizer que essa mensagem é para mim, é para você, é para todos nós. Deus tem grandes promessas para nós, para mim, para você, para todos nós. Mas nós precisamos ficar no centro da vontade do Senhor. E diga-se de passagem, é o melhor lugar para estarmos, o centro da vontade de Deus. Pois é, assim como Deus queria livrar Israel de passar por todo aquele sofrimento na Babilônia, de ser escravo por 70 anos, e depois ir para os medos, para os persas, para o Império Grego, para o Império Romano, sofreu, e depois ainda disperso para o mundo todo. Tão somente em 1948 que Israel voltou para a sua pátria e que houve o reconhecimento de algumas nações. Ainda tem nação que não reconhece Israel como nação, como pátria, como país autônomo. Quer dizer, ainda vive sofrendo por causa de um passado triste e de desobediência. Que Deus tenha misericórdia
e que nos ajude a obedecer a sua palavra, a guardar a sua palavra nos nossos corações. Mas quando que Israel seria destruído, que o fim chegaria, ou quando que aquela profecia teria o seu fiel cumprimento? Então o profeta Ezequiel, ele fala para Israel: vem o fim. Não pensem que as coisas ficarão como estão, porque virá o fim. Tudo que é material tem o seu começo e tem o seu fim. Assim também é a nossa vida aqui na terra. Tivemos um começo com a nossa fecundação. Terá um fim com a nossa morte. Agora, o que eu quero deixar bem claro, nesse ínterim, nesse trecho entre a nossa fecundação, nosso nascimento e a nossa morte, Deus nos dá uma coisa chamada de livre-arbítrio. É isso mesmo, livre-arbítrio. Depois da morte, cessa-se o livre-arbítrio concedido a nós. Então, tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu preciso fazer para ter reconhecimento divino, eu tenho que fazer nesse pedaço de tempo aqui da terra, perfeito? Onde eu tenho a liberdade de escolha, onde você tem a liberdade de escolha. Então é aqui que nós temos que aceitar a Jesus como Salvador para definir o depois do fim, isto é, o fim da matéria. Por que o fim da matéria? Porque na morte cessa-se esse corpo, ele desce ao pó. Entretanto, nossa alma e nosso espírito se juntam e apresentam a Deus e estarão no paraíso até o dia da volta de Jesus. Na volta de Jesus, olha que algo impressionante. Na volta de Jesus, o nosso corpo mortal, que foi sepultado, que caiu no rio, que foi eletrocutado, que foi queimado, não importa. O Senhor o ressuscitará de uma forma incorruptível. Esta matéria corruptível será trocada e nós receberemos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. E isso é maravilhoso. Que Deus tenha misericórdia de nós e que durante esse tempo, como eu já disse, que nós temos aqui na terra, que nós possamos fazer essa grande escolha, essa linda escolha de aceitar a Jesus como Salvador, para que o fim, ou o tempo do fim, não nos pegue desapercebido quando cessará o nosso livre-arbítrio. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus amados irmãos, professores, pastores, superintendentes da Escola Bíblica Dominical e também alunos que assistem essas programações, esses subsídios. Estamos com este livro maravilhoso do profeta maior, Ezequiel, e nosso pastor João César já trouxe aqui a sua palavra, explicando esta lição de número 2, trazendo-nos uma visão geral sobre esse tema tão palpitante e, ao mesmo tempo, amedrontador. Traz temor quando diz, vem o fim. Sabemos que estamos caminhando para o fim de todas as coisas. A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 2, versículo 18, dizendo, filhinhos, é já a última hora. E nós sabemos que quando João diz, é já a última hora, já faz 2000 anos que isso aconteceu. E esta última hora ainda não chegou ao fim, porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Nós estamos estudando um tema no livro de Ezequiel. Claro, um profeta que viveu aí nos idos de 600 a.C. e que falou sobre o fim que estava para acontecer naquele momento para a nação que estava em falha com Deus. Entretanto, esta lição traz para nós uma lição especial, que estamos caminhando para o fim. Mais do que nos dias de Ezequiel, estamos chegando no fim. E este fim, nós vamos ver em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz que o dia do Senhor virá como ladrão, em que os céus ardendo se desfarão,
os elementos ardendo se fundirão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então nós sabemos que esse dia, que será repentino, que virá de sobreaviso, está para acontecer, por isso precisamos estar preparados. O texto da nossa lição, texto áureo, diz assim: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. O atalaia de Deus soa, diz a verdade prática, o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Somos também atalaias de Deus, eu e você que me ouve, precisamos anunciar o iminente momento da volta de Jesus Cristo, que introduzirá a vinda do Senhor, a sua segunda vinda, quando então encaminhará as coisas para o fim de tudo. Nós vamos ver em Ezequiel, tratando aqui nesse capítulo de número 7 de Ezequiel, sobre a destruição de Jerusalém. Jerusalém estava chegando ao seu fim. Que coisa triste. Nós vamos também ver que Deus estava anunciando que Jerusalém seria destruída, mas não era somente naquele momento ali através de Ezequiel. Já vinha avisando através de Jeremias, já vinha avisando através de Abacuque, e agora também há mais de 100 anos já vinha avisando através de outros profetas, como o profeta Isaías. Então, não estava para acontecer um fato sem que alguém, ou sem que as pessoas, a nação tivesse sido avisada. Deus traz julgamento, mas os seus juízos, as suas ações, elas vêm sempre antecedidas de avisos e constantes avisos. Fala uma vez, repete esta vez, fala mais uma vez, repete mais outra vez. É assim que Deus faz, mas o ser humano constantemente se perpetua em não se arrepender, insiste em não se arrepender. Há aqueles que aceitam a misericórdia de Deus e se humilham arrependendo-se, mas uma grande maioria persiste em não se arrepender. Deus utiliza uma nação ímpia, nação que Abacuque pede: Senhor, o povo está pecando, o povo está em desobediência, e parece que nada está sendo feito. Deus disse: será feito sim, virá da parte dos caldeus alguém. E quando Deus fala que virá alguém lá de Babilônia, dos caldeus, Abacuque se assusta e fala: Senhor, mas o ímpio vai corrigir o justo? E é o que Ezequiel aqui também apresenta, o ímpio corrigindo o justo. Nabucodonosor, vindo de Babilônia, vai castigar. Ele foi usado como azorrague para castigar a nação de Deus, embora por ele não ter equilíbrio e fazer o mal sem misericórdia, também terá a sua recompensa. E nós veremos também o livro de Ezequiel tratando sobre os juízos de Deus sobre Nabucodonosor. Mas hoje nós estamos aqui focados nesse capítulo de número 7 de Ezequiel, que apresenta então a situação caótica de Israel, de Judá, de Jerusalém, capital de Judá, que não quer se arrepender. A nação de Judá ouviu aí já estava aproximando 40 anos de anúncio pelo profeta Jeremias, chorando. Jeremias diz: se vocês não se arrependerem, a minha alma chorará em lugares ocultos. Dai glórias ao Senhor vosso Deus, antes que os vossos pés tropecem nos montes tenebrosos, antes que, esperando a luz, venha sombras de morte. Mas o povo continuava insistindo. Capítulo 9 e 1 de Jeremias, ele diz: quem dera minha cabeça fosse uma fonte de água, e os meus olhos uma fonte de lágrimas, eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo.
Jeremias estava avisando que a nação seria destruída se não se arrependessem. Ezequiel agora ratifica isso aqui no meio do povo já exilado, porque Ezequiel, que veio na segunda leva, já está no meio dos cativos que foram levados ali para a Babilônia, anunciando que o restante da nação, que ainda não tinha sido trazida para cativeiro, seria também trazida, porque não estava havendo arrependimento em seus corações. E com essa terceira leva, então o sofrimento seria triste, seria profundo, porque não só a nação seria trazida cativa, mas o templo seria destruído, a cidade seria queimada, os muros seriam derrubados e muitas pessoas seriam assassinadas, seriam mortas por mão de Nabucodonosor. Então, nós vamos aqui nesse capítulo 7 observando que é uma profecia que anuncia o fim de Jerusalém e que serve para os dias de hoje, porquanto nós estamos caminhando para um fim. O inimigo está irado, até parece aquele texto, por exemplo, de Apocalipse 12, que ainda não se cumpriu, mas já dá para sentir a veemência, ira de Satanás. Ali diz o texto: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu a ela e ele tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse versículo ainda vai se cumprir, mas Satanás já está chegando nesse patamar, nessa dimensão de ira. Ele está deveras irado e ele não tem piedade de ninguém. Portanto, aqueles que não vigiarem, aqueles que não orarem, aqueles que não tiverem coração quebrantado e arrependido, estão correndo um grande risco, porque a batalha está fortemente travada. Então, nós vamos ver aqui em toda esta lição, estamos vendo em toda esta lição, que repetidamente se fala sobre o fim vem o fim, e essas sentenças são repetidas. Por que se repete tanto? Porque as pessoas precisam ouvir repetidamente que não tem outra forma de escapar, como diz em Hebreus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Que Deus tenha misericórdia de nós e que a humanidade em que está em nosso entorno ouça a palavra de Deus, e que nós também vivamos uma vida prudente para não sairmos da presença de Deus, não desviarmos o caminho, não perdermos a direção e chegarmos então até ao porto seguro, ao céu de glória, porque aqui somos peregrinos. E o texto de Filipenses capítulo 3, versículo 19 e 20 diz assim, que a nossa pátria não está aqui, mas está no céu, de onde esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que vai transformar o nosso corpo abatido em um corpo semelhante ao seu. O fim vem. Para aqueles que servem ao Senhor, será um momento de glória, de corpo transformado, mas para aqueles que não servem ao Senhor, a Bíblia diz será dia de angústia, de escuridão, de tristeza. Malaquias capítulo 4 diz, certamente aquele dia vem ardendo como fornalha. Todo soberbo e todo que comete impiedade será como restolho, porque o dia que está para vir os abrasará, de maneira que não sobrará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, diz o texto, nascerá o sol da justiça. Então há uma distinção entre o justo e o ímpio. O problema é que muitos que palmilharam por muito tempo na presença do Senhor têm se sentido fracos, e alguns têm já fracassado e saído da presença do Senhor Jesus Cristo. Deus tenha misericórdia de nós, num mundo de tanta corrupção, num mundo de práticas violentas, num mundo em que as pessoas são escravizadas, maltratadas, num mundo onde a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 15, uma geração perversa e corrompida, onde o crente resplandece como
astros no mundo. Que Deus nos ajude a resplandecer neste mundo, porque a geração continuará corrompida, perversa e degradada. Nós vemos então nesta lição, no nosso primeiro ponto, dizendo sobre a profecia desse capítulo 7, versículo 1 e versículo 2, trata aqui da introdução, dizendo que o castigo de Jerusalém era um castigo que viria sem falta, mas que traz um tom de global, dos quatro cantos, vem dos quatro cantos da terra. Isso remete aos nossos dias, que o juízo de Deus, ele atuará nos quatro cantos da terra. É tanto que Jerusalém foi punida ali, mas na sequência nós tivemos também a Babilônia punida. O Egito já tinha acabado de ser punido. A Síria também já estava passando pela sua punição. E assim as nações que, tanto aquelas que prejudicaram Israel há 100 anos antes, em 722, que é o caso da Síria, quanto esta que vinha para trazer juízo sobre Judá, também seria punida, porque o fim vem dos quatro cantos. Não há escape para o rebelde, não há escape para o desonesto. Nós vivemos uma época hoje, a política brasileira, nós vemos a luta terrível espiritual que está por trás de tudo o que é visível, palpável, tocável, mas que muitas pessoas, embora sendo crentes, ainda só conseguem ver a aparência, só estão enxergando aquilo que se toca. Por quê? Porque está faltando uma vida de oração, está faltando uma vida de comunhão, está faltando uma vida de intimidade com o Espírito Santo, que está gemendo com a igreja, adornando a igreja e trabalhando no coração verdadeiro do crente. Mas só ouviremos esse gemido do Espírito Santo, só ouviremos a voz de Deus e só seremos guiados pelo Espírito Santo se nós vivermos uma vida de quebrantamento e de busca constante da presença do Senhor. O que nós percebemos que muitos crentes não estão vigiando, não estão sentindo essa dor que Deus está sentindo, esse sofrimento que o Pai está sentindo, que o Espírito Santo está sentindo, e nós, como profetas de Deus, como pessoas de Deus, precisamos sentir o que Deus sente, precisamos pensar como Deus pensa. E infelizmente vivemos, repito, este momento político em que estamos enfrentando no Brasil hoje, e que muitas pessoas estão dormindo enquanto o mal está acontecendo, e de repente a destruição pode chegar de forma forte, destruidora, devastadora, varrendo tudo, e quando alguém quiser acordar, será muito tarde, porque Deus nos aconselha a não dormirmos. Diz: desperta tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos, e Cristo vai te esclarecer. Veja prudentemente como estás andando, não andando como nécios, como tardios, mas remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios capítulo 5, do versículo 14 ao 17. Então o fim vem dos quatro cantos da terra. E aí nós vamos ver aqui, então, a extensão, diz sobre essa expressão do versículo 2, Adamá Israel, ou seja, terra de Israel, que aparece 17 vezes aqui no livro, tratando de que será abrangente toda esta destruição. No terceiro subponto, faz uma pergunta: quando? Que está no versículo 3, parte A, e também lá no 8, parte A. Quando é que acontecerá isso? E aí vem o agora, diz o versículo 3,
Então, esse verbo agora, atá, no original, ressalta a iminência, é um advérbio que está tratando, é imediato, não tem mais o que esperar. Tem muitas pessoas esperando melhora. Deus não quer piora para o seu povo, mas nós precisamos saber que o mal está às portas. Só há melhora para quem está na presença de Deus e que faz a vontade de Deus. O mundo pode estar se acabando. Se nós estivermos na vontade de Deus, Deus vai nos dar segurança. O problema é quando nós não fazemos a nossa parte em pregar o evangelho, em pregar a justiça, em amar a misericórdia, e aí enfrentamos os problemas como Israel enfrentava. Lembra dos dias dos juízes? Quando o povo andava segundo os seus olhos, segundo os seus pensamentos, a Bíblia diz que eles se afastavam de Deus, esqueciam de Deus, e então Deus enviava a uma nação que os escravizava, os castigava. Vinha Edom, vinha Moabe, vinha os filisteus, e cada vez que eles falhavam vinha o castigo, mas cada vez que eles se voltavam para Deus, Deus levantava um varão, Deus levantava um juiz, Deus levantava um defensor, e a nação voltava novamente a ter paz. Deus quer continuar levantando defensores no Brasil, Deus quer continuar levantando juízes no Brasil, mesmo que sabemos que estamos na última hora, mas Deus quer continuar levantando. Tem muitas pessoas que dizem, mas é o fim, nós estamos caminhando para o fim, não tem mais o que se esperar. Não tem o que se esperar para aquele que não obedece a Deus, para aquele que não tem temor de Deus, para aquelas pessoas que vivem fora da vontade de Deus, andando segundo os seus caminhos. Mas para aquele que faz a vontade de Deus, Deus sempre tem um juiz, Deus sempre tem um defensor para levantar, para salvar a sua nação, o seu povo, aqueles que o amam. O Brasil tem muitos que amam a Deus, e nós precisamos continuar clamando e acreditando nisso. Agora sabemos também que nós temos muitos crentes que estão dormindo e podemos pagar o preço por tais. Portanto, despertemos, porque se estivermos, a maior parte, acordados, atentos, Deus vai continuar protegendo a nossa nação, e nós continuaremos sendo um celeiro missionário, pregando o evangelho em nossa nação, pregando o evangelho fora da nossa nação, pregando o evangelho nos 4 cantos da terra. O Brasil é um país com capacidade para enviar missionários para os 4 ventos da terra, em todos os quadrantes desse globo terrestre. O Brasil tem condições, só basta deixar Deus guiar as nossas vidas de crente, no nome de Jesus Cristo. Então, aqui está tratando desse agora, que significa depressa, vem depressa, não tem como fugir. E por que vinha depressa aquele juízo para Jerusalém? Porque já havia se pregado 1, 2, 10, 20 vezes mais, e eles não queriam se arrepender. Então, quando não há arrependimento, Deus chega com juízo, embora seja misericordioso. O segundo ponto da nossa lição fala sobre esse fim. Qual o sentido desse fim? Está no versículo 2, parte B, 3, parte A, e no versículo 6. A palavra fim do hebraico é ketz, que significa destruição, ruína, morte, condenação. Então, é um substantivo que trata de julgamento. Deus é amor, é bondade, é misericórdia, mas cada vez que a Bíblia diz assim, Deus é longânimo, misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, encerra. Mas não tem o culpado por inocente. Ah, como é maravilhoso quando vem essas citações, Deus é piedoso, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é longânimo. Aí quando chega a parte final, mas não tem o culpado por inocente, dói, porque a gente sabe que Deus é justo e por isso o culpado não pode ser tido realmente como inocente, e a justiça de Deus não permite tal. Então, vivamos debaixo da misericórdia de Deus, busquemos o perdão,
busquemos a misericórdia divina e sejamos socorridos em tempo oportuno. A expressão repetidas sobre o fim, vem o fim vem, agora vem o fim vem, que acabamos de falar, elas estão tratando aí desse pânico que a nação de Israel precisava perceber, que se não arrependessem, eles iriam enfrentar. Isso para dizer o quê? O atalaia, que ali era Ezequiel, ele estava dizendo, se vocês se arrependerem, as coisas vão mudar. Deus não fala para as paredes, Deus estava falando porque corações estavam ali ouvindo e tomando decisão de arrepender-se. Deus não muda, mas quando o homem muda, então ele atende o arrependimento humano, pedido de misericórdia, e a nação não seria destruída. Mas diz o versículo 4 e 9, que além dessas repetições, o fim vem, ainda outras expressões são repetidas, e com intensidade, tratando-se de juízo, anunciando de antemão que Deus haveria de visitá-los, principalmente por causa do pecado da idolatria. Então, 2 pecados que Israel sofria muito, era a questão da idolatria e a questão das misturas, dos casamentos com pessoas de outras nações, misturando o povo que Deus havia dito que não se misturasse. Hoje, enfrentamos problema semelhante. As pessoas que estão, talvez não idolatrando um ídolo, um pedaço de pau, pedra, mas tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida é uma idolatria. E quanta coisa tem tomado o nosso tempo, até a televisão, até o celular tem sido ídolo de alguns crentes que têm trocado Deus por um celular. Perde a salvação do mesmo jeito. Muitos têm trocado Deus pela riqueza, pelo dinheiro, estão com a cabeça focada todo no dinheiro. E a Bíblia diz, não podeis servir a Deus e as riquezas. Mateus capítulo 6, nós vivemos nessa época, porque tantos crentes que conhecem a palavra de Deus, porque até a ciência, os universitários conhecem a Bíblia Sagrada de uma forma bem clara, mas na hora de praticar não pratica, porque estão adorando outros deuses. Conhecer a Bíblia, saber que Jesus morreu e que ressuscitou para a nossa salvação, não garante a salvação a ninguém. O que garante a salvação a cada um de nós é não nos idolatrarmos, ou seja, não termos nada que tome o lugar de Deus na nossa vida. Outro problema, casamento desigual que era naquela época. Hoje há pessoas que pensam que posso casar com qualquer pessoa. Ele acaba se misturando, vivendo um jugo desigual. O dilúvio, capítulo 6, versículo 2 de Gênesis, diz que viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, pelo que disse o Senhor, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é mortal, e os seus dias agora serão cortados, serão 120 anos. O dilúvio aconteceu por isso, a nação de Israel por várias vezes foi destruída por isso, e hoje nós vemos a desvalorização da família, que é um dos pontos principais para juízo de Deus. O descuido, o desmando com a família, o deixar de cuidar da família, o deixar de valorizar o casamento heterossexual, o deixar de valorizar o casamento único, um homem, uma mulher, de afastar-se do divórcio, de amar os filhos, de fazer o culto doméstico e viver uma vida em família nos moldes da palavra de Deus, é uma das grandes razões de um juízo terrível sobre tantas pessoas que não poderão encarar a face de Deus no dia do juízo final.
No último capítulo dessa nossa lição de hoje, nós temos sobre o inimigo. Quem era o inimigo que viria para destruir Jerusalém? Nabucodonosor. Vem, e vem vindo rapidamente. Os caldeus vêm chegando, os babilônicos vêm chegando. Abacuque se assustou, falou: Senhor, mas como? Deus disse: olha, terá juízo para eles também, mas eles vêm e vêm velozmente. Quem é esse inimigo? Diz o texto: já floresceu a vara. Essa vara é o rei Nabucodonosor, que estava florescido, inchado, pronto para castigar o povo, usar da força que tinha e que Deus permite que ele a use agora contra uma nação amada de Deus, contra um povo amado de Deus, contra um povo filho de Deus, eleito por Deus, porque Israel é a nação eleita de Deus, são filhos de Deus por eleição. Mas Deus permite que o ímpio, que está agora florescido, venha para castigar Israel, como Deus permite que o mal venha quando nós estamos em falha diante de Deus. Então Deus permite que o mal chegue para castigar aqueles que estão em descuidos perante o Senhor. Então, diz o segundo texto: reverdeceu a soberba, no verso 10, versículo 10, parte B. Reverdeceu a soberba, o rei está soberbo, o rei Nabucodonosor extrapolou os limites, e ele virá cruel. A sua aplicação de castigo, Deus já está prevendo que ele não terá misericórdia, mas que ele vai proceder dessa maneira, porque Deus está lhe permitindo. Entretanto, por ele não entender que ele também foi criado por Deus, por ele não entender que ele também precisa aceitar a palavra de Deus, que ele também não está livre dos juízos de Deus, ele vai acabar enfrentando um castigo terrível, horroroso depois, e nós veremos isto lá no capítulo, lá pelo capítulo 5 de Daniel, quando apresenta aquele momento em que aparece uma escrita na parede: Mene, mene, tekel, upharsin, pesado foste na balança e achado em falta. Dividiu Deus o teu reino e acabou. Ninguém conseguia interpretar, trouxeram Daniel e Daniel interpretou e diz: dividiu Deus o teu reino e acabou. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei da Babilônia, foi destruído, e aí tem toda uma história em torno disso. Foi o castigo que veio depois para a Babilônia, numa noite só, quando estavam todos os grandes, ela foi também castigada, porque não vigiou, não procurou também conhecer o Deus dos céus, que não é apenas Deus da igreja, ele é Deus de todas as pessoas da terra. Aqueles que quiserem aceitá-lo, terão paz. Os que não quiserem, diz a Bíblia Sagrada em Filipenses capítulo 2, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o rei Nabucodonosor, ele acabou falhando nessa parte e vindo sobre ele este juízo. No último subponto nós temos aqui a Babilônia. O nome Babilônia, ele, assim como o do Nabucodonosor, é de origem acádica e significa portão de Deus, Deus com letra minúscula. O Antigo Testamento trata a Babilônia de Babel, aquela Babel onde foi construída, melhor, Cinear, onde foi construída a Torre de Babel, e vem de lá aí os babilônicos, esse povo que a princípio tinha uma distinção entre babilônicos e caldeus, agora são tratados como o mesmo povo devido à região onde eles moram, e Deus permite que eles venham, mas que depois terá também o seu julgamento, e nós veremos no decorrer das lições como se desenrolará todo este castigo, todo esse anúncio do fim, como ele se dará
na prática, como ele se deu na prática, e também como aconteceu o castigo para Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que também não usou de misericórdia para com o povo de Deus, e portanto, para ele foi reservado também juízo. Com esta lição de hoje nós aprendemos que Deus está vendo todas as coisas. Hebreus 4:13 diz: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nada está encoberto. Eclesiastes trata por várias vezes desse assunto, como no capítulo 11, versículo 9 diz: jovem, anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos, mas sabe de uma coisa, que por todas estas coisas se trará Deus a juízo. Ninguém escapará do juízo de Deus, exceto que se arrependa dos seus pecados. Se você ainda não aceitou Jesus e porventura está ouvindo esta explicação, aceite a Jesus como Salvador, corrija a sua vida, viva na presença do Senhor, porque só tem uma maneira de escaparmos do juízo final, só tem uma maneira de fugir da ira vindoura, é se arrependendo dos nossos pecados, recebendo Jesus como nosso Salvador no nosso coração e mantendo comunhão com Ele até o dia do arrebatamento, porque a vitória não é para aquele que aceitou Jesus uma vez, a vitória é para aquele que vencer. A palavra de Deus diz: ao que vencer, dar-lhe-ei que seja feito filho de Deus, e isso está em Apocalipse capítulo 21 e versículo 6, 7, que Deus possa nos abençoar neste momento. Ore comigo e estaremos assim finalizando. Querido Deus, nós estamos encerrando, Senhor, essa lição de número 2, que ela possa, Senhor, servir de subsídio para os teus filhos que estão do outro lado desta tela. Eu e o teu servo, pastor Jomi César, trouxemos aqui alguma explanação, Pai, sobre o fim. Meu Deus, quantas pessoas que estão vendo o fim hoje, porque cada dia morre mais de 100 mil pessoas. Meu Deus, em 24 horas morrem mais de 100 mil pessoas. Quantos que viram o fim e que não estiveram preparados neste dia? Quantos que talvez amanhã também verão o fim e que não estarão preparados? Além do fim que está chegando para todas as pessoas todos os dias, Pai, o arrebatamento está acontecendo, está para acontecer, será no abrir e fechar de olhos, e os que não estiverem preparados se escabelarão. Pai amado, guarda a tua igreja na terra, abençoa, meu Senhor amado, a nossa convenção, pastor Nelson Lutemberg, com essa tão grande responsabilidade sobre a nossa magna convenção Semarelon. Pai amado, os pastores outros, Pai, que atendem os campos, quanta responsabilidade, quanto peso sobre os seus ombros. Aos nossos professores e superintendentes que também carregam, Pai, uma grande responsabilidade, usa eles e lhes dá, Senhor, cada dia mais graça para conduzir com alegria este compromisso de ser mestres e ensinarem aos seus alunos com humildade, em nome de Jesus, amém.